Hashtag 098 Apocalipse, estudando as profecias. Confiram, por gentileza, no livro de Daniel, capítulo 12, precisamente no versículo 4. Como é que o livro estaria fechado até o fim dos tempos, ou o tempo do fim? Segue-se que, no tempo do fim, o livro deveria ser aberto. E, como este encerramento estava mencionado em profecia, nada mais razoável do que esperar que nas predições e acontecimentos que deviam ocorrer no tempo do fim, a abertura desse livro fosse também mencionado. Não se fala de nenhum livro fechado e selado até além do livro da profecia de Daniel. E não há menção da abertura deste livro, senão aqui, no capítulo 10 deste Apocalipse. E além disso, vemos que em ambos os lugares o conteúdo atribuído ao livro é exatamente o mesmo. O livro que Daniel recebe a ordem de fechar e selar, se refere a tempo. Entre aspas, que tempo haverá até o fim das maravilhas? Fecha aspas. E quando o anjo deste capítulo desce com o livrinho aberto, no qual se baseia a sua proclamação, apresenta uma mensagem relativa a tempo. Então diz, entre aspas, não haverá mais tempo. Continuando, nada mais se podia exigir para mostrar que ambas expressões se referem a um livro e provar que o livrinho que o anjo tinha aberto em sua mão era o livro da profecia de Daniel. Vamos registrar isso aí. E agora, determinado para se estabelecer a cronologia deste anjo. Porque vimos que a profecia, e em particular os períodos proféticos de Daniel, não deviam ser abertos até o fim ou o tempo do fim. Vamos refletir e registrar bem esse ponto. E se este é o livro que o anjo tinha aberto na sua mão? Segue-se que ele proclama a sua mensagem, exatamente no tempo em que o livro deveria ser aberto, ou seja, no começo do tempo do fim. Por quê? Porque está mais que provada a identificação do livro de Daniel com o Apocalipse. E por quê? Porque Daniel reencarnou como João, o evangelista, o discípulo amado do Cristo de Deus. Bom, o que resta sobre este ponto é nos certificarmos de quando começou o tempo do fim. O próprio livro de Daniel fornece dados pelos quais nós o podemos saber. Por exemplo, no capítulo 11 de Daniel, desde o versículo 30, é apresentado o poder papal. No versículo 35, podemos ler que alguns dos entendidos cairão para serem provados e purificados e esbranquecido até o tempo do fim. Então, nos é apresentado o período da supremacia da ponta pequena, durante cujo tempo os santos, tempos e leis deviam ser entregues nas suas mãos e deles sofrer terrível perseguição. Então, o imperialismo romano transmutado no imperialismo religioso, e se declara que isto se realiza até o tempo do fim. Terminou em 1798, quando expiraram os 1260 anos da supremacia papal. Começou então o tempo do fim e o livro foi aberto. E desde esse tempo, muitos têm estudado o livro e o conhecimento sobre esses assuntos proféticos tem aumentado consideravelmente. É só vocês notarem que a maioria dos teólogos, esses espíritos já iluminados que Jesus manda para a Terra para começar a interpretar esse livro sagrado, o Apocalipse, começa a surgir mais ou menos nesse período que nós estamos
anotando aí e registrando, colocando para o conhecimento de todos. Bom, então, a cronologia dos acontecimentos do Apocalipse, capítulo 10, é ainda confirmada pelo fato de que este anjo é idêntico ao primeiro anjo do capítulo 14 deste mesmo Apocalipse. Facilmente se veem os pontos de identidade entre eles. Este é um assunto que requer grande meditação. O Apocalipse nunca foi estudado desta maneira. Muita gente ainda não quer nem saber. Entretanto, uns têm medo, né? Outros acham muito obscuro. Na atualidade, é o livro mais importante da Bíblia Sagrada. E é o complemento natural do Evangelho de Jesus. Sem o Apocalipse não há mais Evangelho, não há como entender o Evangelho, porque Jesus está voltando. E o livro que trata da volta de Jesus, com todos os sinais, é exatamente o Apocalipse, segundo o discípulo amado, reencarnação de Daniel, João, o evangelista e agora profeta. Agora a gente precisa levar bem em consideração que o estudo desse livro vale nossa vida para a eternidade. Infelizmente, poucas pessoas vão dar o valor que deveria, porque ainda não se atentaram para a importância da oportunidade que está recebendo nesta vida. E se realmente aqueles que não aproveitarem, realmente é porque não merecem. Não podemos fazer nada por eles. Já estamos fazendo a nossa parte. Então, recapitulando 3 pontos já explicados aqui, vamos lá. Primeiro, Deus permite, mas não a qualquer um, a revelação do futuro. Isto é uma verdade, mas não há fatalismo. O determinismo sozinho é uma ilusão. Existe determinismo coexistindo sempre com o livre-arbítrio. Tá? É bom entender isso, porque isso é uma coisa que a gente está falando com poucas palavras, mas determinismo e livre-arbítrio. Quer dizer, existe a lei do karma, né? Mas também nós podemos alterar um pouco com o nosso livre-arbítrio. Se a gente nos decidirmos a tomar certas posições diante do Evangelho de Jesus, daquilo que ele nos ensinou, e mudar a nossa vida. E aí o karma começa a ser mudado também, porque Deus é misericordioso. Ele sabe das nossas verdadeiras intenções. Então não adianta querer mentir para Deus. Então, profetizar é um dom, ou uma graça divina, mas isso não depende da vontade, do querer da gente. É uma coisa que está baseado no procedimento desses espíritos nos milênios. Ninguém pode dizer, eu vou agora profetizar. Não. Profetizar, o profeta já vem marcado com o sinal de Deus na sua testa. Não é privilégio de nenhuma religião ou filosofia, de nenhuma doutrina. Deus escolhe os profetas, né? Eles vêm marcados pelo sinal divino, porque conhece o seu passado todo. Bom, bem, os que pensam que São Malaquias não é santo da Igreja Católica, Apostólica Romana, estão redondamente enganados. É assim, São Malaquias é santo da Igreja Católica Apostólica Romana. Ele deixou profecia sobre o fim do papado. Aliás, não só São Malaquias, também Nostradamus e outros, né? Vaticinaram acerca dos papas. E agora, para o governo de todos os interessados, faltam apenas 4 papas. Isso naquela época que nós estamos nos referindo, né? Então, não vou deixar em aberto aqui, porque senão a gente vai querer estigmatizar um papa e eu não vou querer fazer isso aqui. Isso se relaciona com esta previsão da série de medalhões que existe, né, aí no mundo. Lá em Roma, e o Papa sabe que é verdade. Então, não vou deixar muito claro aqui para não criar muita polêmica e muito problema até para mim aqui.